Olá, meus amigos, minhas amigas. É um prazer receber você aqui no Devocional 2024. Hoje nós vamos falar sobre Isaías capítulo 28, 29 e 30. E o que me chamou a atenção foram os seguintes pontos: as consequências da religiosidade. Boca cheia, mas coração longe. E Deus é a nossa esperança. Venha comigo então neste devocional que estamos caminhando de Gênesis a Apocalipse durante todo este ano, para que você possa ter uma experiência cristalina com a palavra de Deus. No capítulo 28, no versículo 10 ao 13, diz assim a palavra de Deus: porque é preceito sobre preceito, e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Parece contraditório, porque no primeiro versículo que nós lemos, o 10, Deus fala contra esses preceitos e mais preceitos, regras e mais regras, e depois ele fala que ele traria regras e mais regras, preceitos e mais preceitos. Mas não existe contradição. Primeiro você precisa entender que assim são as imposições da religiosidade: carga, fardo, pressão, ordem, regras humanas. Veja que tudo isso, na ocasião, veio de sacerdotes e profetas que estavam embriagados. Essa embriaguez, hoje, é a vaidade, o orgulho e a obsessão em ter domínio sobre pessoas. Deus usaria, então, alguém improvável, como você viu ali, gaguejando, tal como ele faz nos dias de hoje, para falar conosco. Ele usa pessoas, ele usa situações e, sobretudo, a sua palavra. Naquela ocasião, eles não quiseram ouvir e, por isso, a religiosidade, agora entenda por que Deus falou que aquilo que eles faziam então viria sobre eles. A religiosidade que eles lançaram sobre o povo veio sobre eles como um tipo de condenação. Hoje em dia, cedo ou tarde, aqueles que ensinam heresias, fábulas ou ideologias humanas irão colher as consequências. Devemos sempre estar apegados somente à palavra de Deus, pois ela é viva e fiel. No versículo 16 deste mesmo capítulo, a palavra de Deus diz: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Naquela ocasião, a pedra já provada era uma grande rocha que havia sido usada como eira. Você pode confirmar isso em 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 28, até o capítulo 22, versículo 1. Essa pedra veio a se tornar Cristo como a base da salvação, a pedra principal
angular da obra redentora do nosso Deus. Você pode confirmar isso em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 6 e versículo 7. Permita que ele seja essa pedra principal, pedra angular da obra dele, a obra divina na sua vida. No capítulo ainda 28, no versículo 23, nós aprendemos quando Deus, que em sabedoria se revela, dizendo: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Você sabe que uma coisa é escutar, outra bem diferente é inclinar os ouvidos. Quantas e quantas vezes você que é mãe já se deparou com uma situação assim? Você está falando com seu filho e ele está escutando, mas ele não está dando ouvidos. Quantas vezes você, esposa, se depara com essa cena com seu marido? Você fala, ele está escutando, mas ele não está dando ouvidos. Dar ouvidos é você se inclinar àquilo que está sendo dado a você. Escutar é simplesmente permitir que um som entre nos teus ouvidos. Mas inclinar os ouvidos é se submeter ao que está sendo ouvido. Devemos nos submeter ao que Deus tem falado. Lá no capítulo 29, no versículo 9 e 10, quando fala sobre a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo, ele diz assim: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos, que são os profetas, vendou a vossa cabeça, que são os videntes. As pessoas estavam anestesiadas naquela ocasião. Os líderes religiosos estavam cegos espiritualmente, embriagados pelo poder e pela vaidade, e nos dias de hoje muitos têm vivido assim. Não enxergam o espiritual, estão desnorteados. A frieza espiritual reina e, infelizmente, a palavra não é pregada, mas as ideias humanas é propagada. Para vivermos em comunhão com Deus, devemos estar vigilantes, em espírito, atentos ao que Deus está falando e, sobretudo, nos mostrando. Só cai quem quer e quem não quer dar ouvidos à sua voz. No versículo 15 e 16, diz assim: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele não sabe de nada. Acreditar que podemos esconder algo de Deus é pura ignorância. Achar que Deus não pode ver o que fazemos às escuras, nas redes sociais, em um perfil paralelo, ou quando nós não estamos perto de pessoas que não nos conhecem, que nos conhecem, quando estamos em um lugar aparentemente que ninguém nos conheça, na verdade é achar que Deus é igual a nós. O oleiro igual ao barro. Quem será que sai perdendo nessa história?
de engano, auto-engano e falsidade. Lá no versículo 17 ao 19 diz: porventura dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no monte de Israel. O retrato da redenção divina está aqui. Somos nós, cada um de nós, eu, você, todos nós, que não ouvíamos e nem enxergávamos as palavras de Deus, a voz de Deus, e agora nos alegramos em sua santa, bendita e gloriosa vontade. Que maravilha isso, né? No capítulo 29 ainda, versículo 24, diz assim: e os que erram de espírito virão a ter entendimento. Espírito aqui se referindo à mente, por isso fala de entendimento. E os murmuradores hão de aceitar a instrução. Porque você sabe que uma pessoa que vive murmurando, qualquer instrução que ela recebe, ela murmura. Mas quando se tem a revelação da palavra de Deus, isso acontece. Os que erram na mente deixam de errar porque receberam o espírito de entendimento. Os que viviam murmurando por terem uma fé inconstante, como a onda do mar, que vai e vem, passam a ter uma fé sólida nas verdades sagradas. No capítulo 30, no versículo 1 ao 3, diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo, à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Tudo que fazemos ou planejamos sem aprovação de Deus torna-se em pecado, porque na maioria das vezes vai contra a vontade de Deus. Somente Deus pode nos servir de segurança, mas muitos querem um plano de garantia suplementar. Caso algo saia errado, ou se Deus não fizer como ela gostaria, não querendo arriscar-se exclusivamente com as promessas de Deus, acha-se mais seguro firmar tratados com o Egito. O que é o Egito? O mundo, as alianças contrárias a Deus, propostas ilícitas e por aí vai. Você pode confirmar isso em 2 Reis, capítulo 18, versículo 21. No versículo 15, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quiseste. A conversão a Jesus e render-se em seus braços está o sossego. Isso nos traz salvação. Somos fortes nele e isso nos tranquiliza, pois sabemos que ele jamais nos desampara. Eles, naquela época, não quiseram. Nós queremos. E para terminar, o versículo 18 diz: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Quem já não esperou no ponto de ônibus convicto que ele chegaria na hora certa? Podemos esperar em Deus sabendo que jamais ele nos abandonará. Por que não confiar e esperar nele? Você que já esperou em tantas pessoas, lugares ou coisas. A sua misericórdia e justiça se revelam em nossas vidas. Nos mínimos detalhes, devemos agradecer a Deus por ele estar cuidando de nós. Esperar em Deus é confiar quando a situação parece desesperadora, até mesmo quando parece que Deus se ausentou. Amanhã eu volto com você com mais Devocional 2024. Deus te abençoe.